O storytelling virou febre, mas isso não tira o mérito dessa técnica que tem sido tão utilizada pelas marcas, pelas empresas. E hoje o FIAP Café recebe o Bruno Scartozoni. Ele é professor aqui da FIAP, do nosso Shift, e está aqui para contar para a gente o que é realmente o storytelling e por que ele virou uma febre. Bruno, e aí? Essa técnica é válida? Por que ela viralizou? O que acontece é que essas empresas estão sentindo muito peso de uma coisa chamada internet, né? Com a chegada da internet, ficou cada vez mais difícil conseguir a atenção das pessoas. Seja o público final de uma empresa, seja o público interno, sejam os fornecedores, seja lá quem for. E nessa batalha pela atenção, as empresas têm se interessado muito por técnicas que já são utilizadas por gente da área do entretenimento, principalmente escritores, roteiristas e por aí vai. Como é que a gente pode pegar isso e usar para publicidade, para comunicação interna, para o meio empresarial, de uma forma geral? É disso que as empresas estão atrás. E o que é de fato storytelling? De uma maneira muito simples, a gente podia definir storytelling como uma forma de estruturar fatos. Toda vez que você pega fatos e estrutura numa certa sequência, você está contando uma história. Essa estrutura faz com que as pessoas fiquem mais engajadas na mensagem. E essa estrutura é sempre um personagem lutando contra uma força antagônica para alcançar um desejo. Se a gente for pensar em qualquer filme, qualquer livro que você já leu, novela, série, quadrinhos e por aí vai. Bruno, e na vida real, em quais situações a gente pode aplicar o storytelling? Existem várias possibilidades, né, de uso do storytelling. Um deles é para apresentações corporativas ou, enfim, na faculdade. Exatamente, faculdade, qualquer tipo de apresentação. Um outro exemplo que eu poderia dar é numa entrevista de emprego, por exemplo. Então você contar a sua própria história para fazer marketing pessoal disso. Ou mesmo nas próprias redes sociais. Então como é que você vai se vender nas redes sociais? Então você precisa convencer alguém a fazer alguma coisa. Você pode usar emoção para isso, o storytelling é uma boa ferramenta. E tem algum passo a passo para a criação de uma boa história, de uma história relevante? Eu diria que toda história tem 5 passos, né, pelo Legal. menos. O primeiro passo é que toda história tem um personagem. E o personagem é muito importante para uma história porque é através dele que o público vai entrar naquele mundo. Seria o protagonista. Seria o protagonista da história. Tá. Né? É o personagem principal. É aquele que vai carregar o público para aquele mundo diferente. O segundo ponto seria a quebra de rotina. Isso significa que nenhuma história é sobre a rotina de alguém. As histórias sempre são sobre eventos extraordinários na vida desse personagem. Por exemplo, Filmes de comédia romântica. Sempre aparece lá o personagem, ele é sei lá, o menino é um galinha, alguma coisa assim, pega todo mundo, aí de repente ele se apaixona por alguém. tá, um evento Isso. extraordinário. É um evento extraordinário, exatamente. Se a gente for para uma história de ação, é quando, sei lá, alguém é sequestrado. Tá. Se a gente for para uma história de terror, é quando os demônios da casa amaldiçoada resolvem lá assombrar as pessoas. Né? Tá. Mas quando alguma coisa muda, quando o eixo da vida de alguém muda, a história começa aí. E aí o terceiro? O terceiro ponto é o que a gente chama de conflito. Nada mais é do que o objetivo que o seu personagem tem e todos os perrengues que ele vai ter que enfrentar até chegar lá. Então, se o personagem quer alguma coisa e ele consegue isso muito facilmente, você não tem uma história. Quando a gente viaja, por exemplo, né, vai para fora do país ou vai para outra cidade. Quando você volta para sua cidade, você vai encontrar seus amigos, por exemplo, e você vai invariavelmente contar sobre aqueles dias que tiveram mais problemas, não sobre os dias que deram tudo certo. Que é o que mais marca, realmente. É o que mais marca. E isso significa que, intuitivamente, a gente entende esse mecanismo de contação de histórias. Quanto mais perrengues, mais as pessoas vão prestar atenção no que a gente está falando, mais interessante vai ser. E isso é um desafio para as marcas. A marca não quer falar de problema, né? A marca quer criar um personagem que esse personagem seja perfeito. Perfeito, feliz, que não tenha
Nenhum problema, nenhuma oscilação. Exatamente. Por isso que as marcas pecam tanto, então. Sim, por isso que a gente vê muitas tentativas de uso de storytelling, mas que é aquela história que ninguém liga. É que você fala, ah, que bom, que bonitinho, mas no final do dia aquilo não te tocou. E se não te tocou, você vai acabar não se lembrando disso. Porque tem um monte de coisas mais interessantes. Porque tem Netflix, tem foto de churrasco do amigo, tem foto de gatinho e cachorro. Sim. Então, É muito difícil competir com essas coisas hoje em dia. É impossível, né? Existem algumas formas e contar uma história é uma das melhores formas de fazer isso. Agora precisa querer contar direito. Qual seria o quarto passo para se criar uma boa história? O quarto passo é que toda história precisa contar um processo de transformação, né? Então você tem um personagem, esse personagem busca alguma coisa, sofre para conseguir essa coisa. Quando ele chega lá, ele já não é mais a mesma pessoa. Então, alguma transformação emocional, pessoal, ele tem que ter. Porque isso dá aquela noção de que houve um começo, meio e fim. É isso que faz com que a gente saia de uma sala de cinema ou acabe um livro e tenha vontade de contar para a pessoa, sabe? Olha, eu vi uma história que é super legal. E se a história terminar do mesmo jeito que ela começou, você olha para aquilo e fala, tá, eu não entendi. Quinto e último passo, qual é? É o que eu chamo de verdade humana. Esse é o passo mais difícil de explicar, porque pô, como é que você define o que é verdade humana? Os filósofos estão aí tentando há séculos fazer isso. Quem sou eu para fazer? Uhum. Mas o exemplo que eu gosto de dar, que é fácil para todo mundo, é o do Rei Leão. O Rei Leão é um filme infantil, todas as crianças adoram, todos os pais levaram seus filhos para assistir, a gente se emociona até hoje. Mas no fundo, quando a gente tenta definir o que é o filme, uma das maneiras de definir é falar que é um filme sobre enfrentar o luto. É óbvio que nem toda história precisa ser sobre luto, né? Claro que não. Mas toda história precisa lidar com alguma coisa que é própria da nossa existência. Né? Um outro exemplo, além de luto, seria superação? Superação, por exemplo. Né? Como até o exemplo das Olimpíadas que você estava... a gente estava comentando sobre a Rafaela, que conquistou a primeira medalha de ouro para o Brasil e sofreu preconceito em outras Olimpíadas em que ela não tinha conquistado nada, enfim, é uma história de superação, por isso que está viralizando. Igual o exemplo daquela cantora escocesa, né? Que surgiu na internet um tempo atrás, que participou de um desses programas tipo The Voice. Enfim, por uma questão de preconceito mesmo, ninguém dava nada por ela. Né? Mas aí ela aparece lá do jeitinho dela, que ninguém dá nada, e de repente... surpreende com um vozeirão incrível, né? Exato. Emociona todo mundo. Exatamente. Então esse é um fato da realidade, como o da medalhista brasileira, que já vem pra gente em formato de história. Né? Sim. E não é à toa que emociona tanto, não é à toa que ocupa a timeline de todo mundo, não é à toa que gera tanta discussão. O que as empresas precisam aprender a fazer é entender esse formato e se apropriar disso, sempre de uma maneira muito genuína, sem medo de falar das coisas da vida. O paradigma do storytelling, ele conflita com o paradigma do marketing. Porque no marketing tradicional a gente aprende que você tem uma marca, você tem que associar essa marca às melhores coisas possíveis. E numa história não é assim que funciona. Porque para emocionar as pessoas, você também precisa falar um pouco das coisas difíceis. Mesmo que seja para mostrar logo em seguida como se supera isso. E aí está um dos segredos de como uma marca pode falar de coisas difíceis e, ao mesmo tempo, trazer isso de uma maneira positiva. Tem alguma tendência para o storytelling? Se discute o futuro do storytelling? Sim, se discute isso, sim. Mas com um certo perigo, né? Porque toda vez que se discute isso, sempre alguém vem e fala mas o jeito de contar histórias está mudando e tal. E não é verdade. A estrutura de história é sempre a mesma. O que você muda é que com a tecnologia você ganha novas possibilidades. O próprio Pokémon GO tá aí, não é exatamente uma história, mas bebe numa história já bem consolidada. Tem uma série de discussões aí que passam pela tecnologia. O importante é entender que uma história é sempre a mesma coisa. É uma história sem fim, né? É uma história sem fim.